Queridos, eu quero, sem delongas, terminar o estudo em cima da terceira carta, terceira igreja em Apocalipse, igreja da Ásia, a igreja de Pérgamo. Quero terminar hoje o último recorte da carta direcionada à igreja de Pérgamo, para assim, na próxima semana, iniciarmos a carta que foi direcionada à igreja em Tiatira. Você pode, por gentileza, abrir em Apocalipse, capítulo 2. Vamos ler e trabalhar somente os dois últimos versículos dessa carta, versículo 16 e o versículo 17. Mas, para entrarmos novamente na carta, vou pedir um irmão ou uma irmã que fique de pé e leia do versículo 12 até o versículo 17, por gentileza. Obrigado, Verônica. Meus irmãos, a carta à igreja de Pérgamo nos traz em seu teor um lembrete vital. Pastor, que lembrete é esse? A igreja do Senhor Jesus não pode misturar-se com o mundo. É a mensagem central desta carta. Para nós, para os dias de hoje, para a igreja atual, a igreja contemporânea, a igreja pós-moderna, a igreja não pode misturar-se com o mundo. Então vamos para o último recorte. Nos últimos versículos da carta direcionada à igreja de Pérgamo, Cristo exorta e julga os crentes da igreja de Pérgamo que se renderam ao pecado. Jesus, ele vai exortar os crentes que estavam se vendendo. Jesus, no findar desta carta, ele exorta, ele conclama, ele orienta,
ele mostra o caminho, ele pede para esses crentes se arrependerem. Olha o que diz o versículo 16: portanto, arrependa-se, se não. Esse portanto, arrependa-se, é uma ordem. Portanto, arrependa-se, senão virei em breve até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Queridos, Jesus conclama os crentes para um genuíno arrependimento. A igreja em Pérgamo precisava expurgar aquele pecado de tolerância, de erro doutrinário e com a libertinagem moral. A igreja precisava, de fato, combater, não compactuar. A igreja precisava se posicionar, não ser omissa. A igreja precisava realmente voltar a ser igreja, não andar na mão, na direção, na onda, na motivação do mundo, da sociedade daquela época. A igreja em Pérgamo precisava arrepender-se do seu desvio doutrinário e do seu desvio de conduta. Percebam, meus irmãos, um abismo chama outro abismo. E quando a igreja abre mão da sã doutrina, da inerrante palavra de Deus, quando a igreja abre mão do manual de fé e prática e começa a usar outros elementos, outros documentos, outros meios para tentar agregar pessoas, motivar pessoas, orientar pessoas, essa igreja é uma séria candidata a ruir, está fadada à destruição. Porque a ausência da doutrina, a ausência da verdade, a ausência da palavra de Deus gera uma igreja sem direção, sem identidade, sem fundamento, sem base, e ela é levada por ventos de doutrina e é conduzida por qualquer um. E tem de tudo na igreja, menos a mensagem central do Evangelho. E se você parar e analisar e pensar nos dias de hoje, estamos vivendo essa verdade. Sabe por quê? Porque pregar o Evangelho puro, genuíno, não dá ibope nem audiência. Porque o Evangelho é arrependimento, é mudança de vida, é abrir mão, é renúncia, é você abrir mão de você. Arrependimento é você carregar uma cruz. Arrependimento é você olhar para você, reconhecer os seus pecados e abandoná-lo. E quando a igreja vive o Evangelho genuíno, vive no arrependimento. E isso é ruim, é difícil. Muitos não querem. Isso afasta as pessoas. Infelizmente hoje queremos um evangelho
de facilidade, um evangelho fácil, um evangelho palpável, um evangelho fácil de entender, de ingerir e de viver. Na verdade, queremos o evangelho que nós sejamos o centro e que nós possamos ditar a forma que nós precisamos viver. É por isso que hoje as igrejas têm usado métodos, artifícios, filosofias para atrair pessoas. É por isso que hoje a mensagem não é mais sobre a volta de Jesus, mas a mensagem é gerando vencedores. Você nasceu para vencer. Você nasceu para brilhar. Você não é cauda, você é cabeça. Você é vitorioso. Meus irmãos, e é isso que atrai muita gente. Como pregou a pastora Raquel no último Gideões, nós perdemos o livro na igreja. Colocamos mais louvor do que palavra. Encharcamos o culto de várias programações, participações, e deixamos o refúgio para a mensagem. Falamos de tudo menos de inferno, falamos de tudo menos de salvação, falamos de tudo menos de cruz, falamos de tudo menos da volta de Jesus. Era a realidade da igreja de Pérgamo. Infelizmente, é a realidade da igreja atual. Meus irmãos, guardem esse conselho pastoral no coração de vocês. Verdade e vida precisam ser pautadas pela palavra de Deus. Verdade e vida precisam ser pautadas pela palavra de Deus. Escuta, embora o juízo caia sobre os que se desviaram, a igreja toda é disciplinada e envergonhada por isso. Você entendeu? Quem está fazendo chacota da palavra de Deus, quem está negociando valores, vai pagar o preço. O juízo vai cair sobre ele. Mas nós somos um corpo. Ou seja, além do juízo cair sobre aquela pessoa, pode ser que toda igreja pague o preço, seja envergonhada. Você sabia que você é uma porta na igreja? E através de você, o diabo pode fazer a festa e a arruaça. Você pode ser uma legalidade. E através de você, do que você fala, da forma que você age, da sua conduta, do seu testemunho, você pode comprometer todo um trabalho de uma igreja. Tem muita gente pagando preço, tem muita gente combatendo o diabo, tem muita gente que não negocia valores. Mas se uma pessoa abaixar a guarda e começar a negociar valores, a negociar a doutrina, a negociar a conduta, é uma porta escancarada para o diabo entrar
e fazer uma arruaça. Aí eu ligo uma luz vermelha no coração dos líderes de ministério. Olhe para o ministério que Deus confiou a você. Está rompendo ou está difícil? Às vezes confundimos luta com brecha, cansaço de portas abertas com cansaço de batalha espiritual. Líder, de vez em quando, tem que passar o ministério em revista, olhar um por um, ver a conduta, o comportamento. Sabe por quê? Porque você paga um preço, líder. Mas se o seu liderado deixar a desejar, todo o ministério fica comprometido. Muitas vezes tem a misericórdia, tem a graça, mas quase sempre eu vejo ministérios por aí ruindo, porque tem alguém fora de tom, alguém desafinado espiritualmente. É nadar contra a maré. A igreja em Pérgamo precisava arrepender-se de sua tolerância com o erro. Existia um grupo de pessoas na igreja. Esse grupo tinha se desviado. Mas também existia um segundo grupo na igreja que precisava se arrepender, porque foram tolerantes com o pecado. Olha o contexto da igreja de Pérgamo e olha o contexto da igreja atual. Tem muito crente na igreja que já desviou, mas está na igreja. Todo domingo está sentado aqui, mas já desviou. Canta louvores, entrega o dízimo, oferta, até participa, mas o seu coração está longe, porque durante a semana não quer saber de Deus, negocia com o pecado e tem uma vida oculta. E um outro grupo que norteava a igreja em Pérgamo, um grupo tolerante com o pecado. Hoje nós estamos tolerando o pecado, negociando com o pecado, permitindo o pecado. E meus irmãos, pecado não é só matar, roubar, adulterar, mas é maldizer o outro, criar falso testemunho, contendas, calúnias, ter uma vida longe do Senhor, sentar à roda dos escarnecedores, não se posicionar perante o mundo, porque se você se posicionar, você vai perder prestígio. Tem muito crente que negocia valores para não perder o emprego. Tem muito crente que negocia valores para não perder aquela promoção, e fica quieto quando o chefe ou amigo do trabalho fala aquela brincadeira maldosa, aquela piada cheia de malícia, e o crente dá até um sorrisinho, o crente até contribui. Meu irmão, ou você é crente ou você não é.
Ou você serve a Cristo ou você não serve. Seja em casa, na rua, trabalho, na igreja, em qualquer lugar. E as pessoas precisam olhar para você e respeitar e reconhecer: você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus. Ultimamente eu estou bem saudosista, lembrando de uma época que a igreja do Senhor era uma igreja. O povo chegava, a primeira coisa era se ajoelhar e ficar em espírito de oração. Quando o dirigente abria a boca para iniciar o culto, quem estava chegando não entrava no santuário, ficava na porta, aguardando a oração terminar. Chegar atrasado no culto, um sacrilégio. 10 minutos antes. Beber água no santuário, trazer copo, mastigar chiclete, mexer em telefone, andar. Temos recebido muitos visitantes domingo à noite, alguns do Rio, que estão com desejo de morar em Cachoeiras, e eu tenho recebido alguns feedback, e são os mesmos, de pessoas diferentes. Qual é o feedback? Pastor, parabéns, porque é difícil encontrar uma igreja com a luz acesa, com banco, que tenha púlpito. A igreja atual substituiu o púlpito. O púlpito traz uma mensagem de poder. Se os irmãos estudarem a história da igreja, dos grandes reformadores, vão perceber que as igrejas tinham púlpitos imensos, porque dali ecoava a voz do Senhor, através do homem de Deus, através da palavra de Deus. Hoje, não é mais púlpito, é uma mesa. A igreja virou uma casa de show. E as pessoas hoje estão buscando uma igreja que seja igreja, que o pastor tenha cara de pastor, que tenha pregação do evangelho, louvores cristocêntricos, uma liturgia saudável, um ambiente agradável. Enquanto os crentes de Éfeso odiavam as obras dos nicolaítas, os crentes de Pérgamo toleravam a doutrina e a obra dos nicolaítas. Não se manifestavam, mas eram omissos. O pecado da igreja de Pérgamo era a tolerância com erro e com
pecado. Mas Jesus, na carta, sentencia os que persistem no erro com juízo. E deixa eu falar algo para vocês, meus irmãos. O juízo chega. O juízo de Deus chega. Pode demorar. Parece que nada vai acontecer, mas ele vai chegar. A falta de arrependimento acarreta em juízo. E Jesus virá em juízo contra todos aqueles que permanecem impenitentes e contra aqueles que se desviam da verdade. Antipas, o bispo da igreja de Pérgamo, ele morreu pela espada dos romanos por ser fiel a Cristo. Mas quem tem a verdadeira espada, e essa espada fere corpo, alma e espírito, é Jesus. Meu irmão, cuidado com a espada de Jesus. Se ela vier sobre você, meu irmão, a palavra nos garante que o Senhor derrotará os seus inimigos com esta poderosa arma, com a espada que sai da sua boca, com a espada que é anunciada através da sua palavra. A espada da boca de Jesus é a sua arma que destrói seus inimigos. Essa é a única arma que Jesus usará na sua segunda vinda. Com ela, Jesus condenará e destruirá o anticristo, Lúcifer e seus anjos, e também condenará e destruirá os rebeldes e aqueles que apostataram da fé. Eu e você. Não seja inimigo de Deus. Caia na mão do homem, é melhor. Caia na mão do inimigo, é melhor. Mas não caia na mão de Deus. Não caia na mão do Senhor Jesus. A mensagem da verdade se tornará a mensagem do julgamento. Deus nos fará responsáveis por nossa atitude em face da verdade que conhecemos. O que significa isso, pastor, meu irmão? Naquele grande dia, tudo que você ouviu, tudo que você está ouvindo da minha boca vai passar. E você será lembrado. Se você não mudou de vida, se você continuou em uma vida de pecado, se você continuou numa vida longe do Senhor, se você continuou em uma vida de engano, naquele grande dia você será lembrado e julgado por essa palavra. Você não é inocente, você ouviu a verdade, então virá sobre você o julgamento justo. E é por isso que muitos vão ouvir:
apartai-vos de mim, maldito. Você volta o versículo e lê: mas Deus, no seu nome eu preguei, eu cantei, eu pastoreei, eu estava todo domingo sentado, eu fiz tantas coisas. E a resposta será: apartai-vos de mim, maldito. Irmãos, parece que o povo não acredita que isso vai acontecer. Pior, parece que os crentes não acreditam. Eu fico observando, irmãos, a igreja atual, a igreja que estamos vivendo. Eu fico olhando as redes sociais, a televisão, eu fico percebendo, vendo alguns vídeos, algumas manifestações, eu fico observando a igreja brasileira e a sensação é essa. Parece que os crentes não acreditam em Jesus, no diabo, não acreditam que virá o dia do julgamento e que Deus vai separar, que o Senhor vai separar, que Jesus vai separar o joio do trigo, o bode das ovelhas. Parece que muitos não acreditam. Talvez você esteja aqui e esteja pensando: será que isso é verdade? Será que vai acontecer? Meu irmão, não paga para ver não. Não paga para ver não. E cada um vai prestar contas. Eu, como pastor, vou prestar contas da minha vida e da vida de cada um. Por fim, versículo 17, vamos ver Jesus Cristo dando um diagnóstico à igreja e também premiando os vencedores. Versículo 17: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei do maná escondido, também lhe darei uma pedra branca, com um novo nome nela escrito, conhecido apenas por aqueles que o recebem. Queridos, o maná escondido refere-se ao banquete permanente que teremos no céu. Eu não vejo a hora desse dia. É o que eu almejo e desejo: entrar na Nova Jerusalém e sentar à mesa e degustar daquele banquete. Queridos, falo do fundo do meu coração. Nada neste mundo me atrai, chama a minha atenção. Riquezas, poder, reconhecimento. Esse mundo é passageiro. Eu quero viver para a glória de Deus apenas, mas estar preso a esse mundo, ser dominado pelo sistema,
ficar devendo favores aos homens. Ter medo de falar, porque se eu falar, eu vou colocar em risco a minha conduta, até porque a minha conduta não é uma conduta coerente. Pastor, o Senhor não tem sonhos? Tenho. Claro que eu tenho sonhos. Quem sabe um dia conhecer Israel? Até você quer, não quer? Amém? Eu tenho um sonho de conhecer aquelas igrejas americanas do Brooklyn. Aquelas senhoras escuras, aquele coral cantando e o pastor dançando. Tenho um desejo de correr uma maratona, de ver meus filhos casados, ver meus netos, ver a minha geração frutificando, ganhando almas para Jesus. Tenho sonhos, mas se Jesus vier hoje, aleluia! Se Ele me levar hoje, glória a Deus! Nada me tira da presença dEle. E eu falo isso, irmãos, com propriedade. Nesses dias, nesses últimos dias, recebi um convite para pastorear uma igreja de 92 anos, com 1.500 pessoas. Uma proposta irrecusável aos olhos dos homens. Se eu falar com vocês aqui, muitos vão dizer: pastor, pensa na sua família, nos seus filhos. Diante de Deus, não fez cosquinha nem um pouquinho. Sabe por quê, irmãos? O que esse mundo pode oferecer melhor ou maior do que o Senhor? E o que eu faço não é para ter recompensa financeira. Pelo contrário, eu quero ser achado pelo Senhor. Então, estou falando com os irmãos, eu abro mão diariamente de propostas, de uma vida melhor, de uma condição melhor para os meus filhos, de uma estrutura financeira melhor. Meus irmãos, isso para mim é balela. Sabe por quê? Quem me sustenta é Cristo. Então eu falo com você, meu irmão, vale a pena negociar a sua fé para manter o seu trabalho? Vale a pena negociar a sua fé para você não perder amigos, não perder pessoas, não perder relacionamentos? Aquele que negar Cristo perante os homens, tenha certeza que ele vai negar você perante o Pai. Meus irmãos, olha a alegria. Eu fico, não sei se homem tem cólicas, mas eu fico em cólicas em saber que vou ouvir um dia do Senhor: meu filho amado, adentre ao paraíso. É por isso que nada me corrompe. Até se você falar mal de mim, I love you para sempre.
Os servos verdadeiros do Senhor não devem participar dos banquetes do mundo. Na verdade, almejam participar do banquete do céu. Os vencedores receberão uma pedrinha branca. O que significa essa pedra branca, pastor? Pedras brancas era usada nos tribunais para sentenciar, homologar os jurados. A sentença de absolvição correspondia a uma maioria de pedras brancas e a de condenação a uma maioria de pedras pretas. Ou seja, pedra branca significava que você venceu, você está livre, você não será condenado, você foi liberto, você vai para o céu. Receber pedrinha branca significa que o cristão é declarado justo, inocente, sem culpa, diante do trono de Deus. A pedrinha branca é símbolo da nossa admissão no céu, na festa das bodas do Cordeiro. Se você quer viver essa festa nas bodas do Cordeiro, você tem que receber essa pedrinha branca. E você vai receber, amém? No nome de Jesus. Quem deixa as festas do mundo vai ter uma festa verdadeira, onde vai rolar alegria para sempre. Eu abri mão recentemente de participar de 2 podcasts bem quistos. Por quê? Porque no meio do podcast tinha uma propaganda do podcast de um energético. Porque você recebe tudo que vai acontecer, as perguntas, o tema abordado, toda a trama. Quando eu li que um energético patrocinava aquele podcast, um energético que muito crente bebe e está morrendo aí de ataque cardíaco, infarto fulminante e por aí vai. Você toma energético? Vigiem. Eu disse, olha, eu não vou participar, porque eu não vou associar a minha imagem. E o segundo podcast não era cristão, anunciava no meio do podcast uma casa de aposta. Eu falei, olha, agradeço o convite, mas eu não vou participar, porque eu não posso comungar, não é a minha vida, e eu não posso anunciar algo que eu não vivo. Aí você não abre mão de uma piada. Deixa eu lhe falar algo aqui. Se alguém falar alguma coisa para você que desonra o seu caráter, a sua conduta, que desonra o teu Deus, que deixa você chateado, uma piada de mau gosto, uma brincadeira cheia de malícia, fecha a cara.
eu vou rir, porque vai ficar um clima pesado. Que fique. Feche a cara, não gostei. Saia do ambiente. Já falei aqui, casamento de crente. Acabou a cerimônia, começou a festa, entrou aquela cervejinha pro cunhado. Tô fora, levanto e vou embora. Aniversário de 15 anos, acabou a cerimônia religiosa, começou a festa, começou pancadão, começou bebida, levanto e vou embora. Ah, vai ficar chateada, vai ficar chateado, meu irmão. Eu não sou deste mundo, eu não vou comungar com este mundo, eu não pertenço a este mundo. O pecado que norteava a igreja de Pérgamo era esse: negociar com a verdade e ser omissa em relação ao pecado. Nós estamos romantizando o pecado, dizendo que pecado é permissão de Deus. Hoje troca-se de esposa, troca-se de marido, como se trocasse de camisa. Hoje participamos de festas, de reuniões, de encontros. A igreja permite tanta coisa porque nós precisamos nos adequar ao mundo. Os vencedores receberão um novo nome. O maná escondido é Cristo. O novo nome é Cristo. E vamos nos deliciar com o maná e receber o novo nome. Aqueles que conhecem em parte, conhecerão também plenamente como são conhecidos. Aqueles que veem agora como em um espelho, o verão de forma clara, face a face, como diz em 1 Coríntios 13, versículo 12. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como em espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. Concluindo, a igreja em Pérgamo enfrentou um fim marcado pela tolerância e práticas e doutrinas que afastavam da pureza do cristianismo. Embora a igreja ela foi elogiada por sua fidelidade em meio à perseguição, ela também foi repreendida por permitir a influência da doutrina de Balaão e dos nicolaítas. O fim da igreja em Pérgamo, portanto, não se refere a uma destruição física, mas um risco de ruína espiritual. E como que eu associo a igreja de Pérgamo à igreja atual? Nós estamos iludidos. Olhamos o Brasil e ficamos encantados, porque cada esquina uma igreja, mega igreja, igrejas imensas. Parece que o Brasil está sendo evangelizado, parece que o Brasil se tornou de Jesus. Mas, irmãos, é cada igreja com cada filosofia que parece o mundo. Fisicamente a igreja está lá, bem estruturada, cuidado, tem painel de LED, luzes, bancos,
um altar charmoso, uma igreja lotada. Peraí, a igreja está viva? Não. Assim estava Pérgamo, a sua estrutura de pé, mas espiritualmente morta, destruída, em falência. Fala para mim, quais são os maiores escândalos dos últimos dias, dos últimos anos, no meio da igreja, no meio gospel? É cantor, é igreja que racha, é pastor que se separa, é traição, é adultério, é questão homoafetiva, é igreja que parece boate. Meus irmãos, eu tenho 38 anos, eu deveria ser adepto a esse modelo atual de igreja, mas não sou. Eu sou pastor à moda antiga. Não consigo aceitar isso. Eu só não uso terno todo domingo porque é muito quente, Cachoeira de Macacu. Mas toda ceia estou de terno. Não dá para entender essa visão contemporânea de igreja. Eu falei aqui, um pastor coreano veio ao Brasil em uma conferência de pastores e desceu fogo. Falou assim: não sei como vocês conseguem resolver as suas demandas, as suas crises espirituais, porque a igreja brasileira não ora, não sabe orar, não gasta tempo em oração. A igreja não consegue ficar 1 hora sentada para ouvir uma mensagem. O culto tem que durar no máximo 2 horas. O louvor tem que ser um louvor que possa mexer com as emoções. É uma igreja sem reverência, sem pudor. É uma igreja que se tornou uma igreja relaxada. É uma igreja que, se encarar de fato a perseguição, não dura um dia, porque nós não sabemos o que é servir a Cristo. Gente, nós chegamos na igreja numa quinta-feira e a nossa oração é: Senhor, me renova porque eu estou cansado. Cansado de quê? De trabalhar. Isso é luta. Você tem um trabalho, tem uma casa, tem família, tem marido, tem esposa, tem filhos, tem comida, tem uma igreja, tem um lugar para congregar, mas você está cansado. Me ajuda, Senhor. Isso é uma vergonha, irmãos. Eu acho que eu nasci em um século diferente. Eu queria ter nascido na época do meu avô, que o crente, o homem usava chapéu, bigode, terno, gravata, andava quilômetros a pé para servir ao Senhor, cultuar a Deus. Se você está cansado porque você está trabalhando, depois levanta a mão que eu vou orar para Deus te dar alívio, arrancando o seu trabalho. Aí você vai reclamar com Deus. Eita, povo insatisfeito.
O fim da igreja de Pérgamo não é uma extinção literal, mas uma exortação bíblica para que ela se arrependesse de tolerar a doutrina de Balaão, a doutrina dos nicolaítas, e rejeitasse a imoralidade e a idolatria, para não sofrer o julgamento de Cristo, o que significa morte espiritual. A igreja de Pérgamo nos ensina hoje que a igreja do Senhor não pode misturar-se com o mundo. Escolha hoje a quem você quer servir: Deus ou o mundo. Em cima do muro não pertence a Deus, pertence o inimigo de nossas almas. A minha oração nesta noite é que você seja um crente em Jesus. Que você seja um crente em Jesus. Você não é gospel, você não é simpatizante do Evangelho, você é crente em Jesus. Há 38 anos que eu sirvo a esse Deus. E que honra servi-lo. E a cada dia que se passa, eu fico mais apaixonado por esse Deus tão maravilhoso. Ficamos cansados? Ficamos. Exaustos? Ficamos. Ser pastor é fácil? Nem um pouco. A cada semana, de 5 a 15 pastores cometem suicídio. O pastor da PIB de Fortaleza, 35 anos de ministério, entregou o cajado porque estava com uma depressão severa, com burnout, e não aguentava mais ser pastor. É uma demanda incalculável, mas vale a pena servir a Deus. Amém, meus irmãos?